A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que você já sabe, vai ao ar toda terça-feira, às 21h30 e todo sábado, às 18h30, sempre com a personalidade da arte, da cultura, da sociedade grapiúna e regional, estabelecendo pontes com os grandes temas que interferem na dinâmica da organização da sociedade no Brasil e no mundo. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu admiro muito. Nós já estávamos tratando dessa entrevista há algum tempo, tentando costurar a compatibilidade da nossa agenda. E ela é uma mulher multifacetada que atua desde a poesia, à sala de aula, da pesquisa acadêmica, à escrita literária. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ter uma conversa potente, inspiradora e provocativa com relação à mudança de comportamento com a minha querida amiga, professora Efigênia. Querida, seja bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria recebê-la. Eu quero dizer que estou entusiasmado com a possibilidade de discutir esses temas com alguém que se debruçou e pesquisou a fundo a educação ambiental, como é a senhora. Mas não sem antes, perguntar aquela que é a única pergunta do nosso roteiro. Quem é Efigênia, ela por ela? Efigênia é uma mulher da vida. Uma mulher da vida. Como você falou, eu sou da vida mesmo, porque significa correr o tempo todo, ser dona de casa, mãe de família, cuidadora das plantas, das netas, ajudando as netas, cheirando as netas, fazendo o almoço, fazendo, sabe, as coisas, escrevendo, fazendo trabalho, trabalho fraterno. E assim, escrevendo, lendo e tal, e aquela vida que me preenche. Efigênia é essa. Maravilha. E quando é que a menina Efigênia se encanta pela palavra, pela poesia, pelos livros? Quando é que chega a você esse encantamento? Rafael, eu não falei antes, mas quero dizer que a recíproca é verdadeira. Você é uma pessoa encantadora. Um garoto, porque o meu filho é da sua idade, e é assim, um garoto de uma riqueza incrível de tudo, da palavra, dons magníficos. E eu quero te responder, Efigênia, eu creio que aos 4 anos de idade eu lia e escrevia. Nossa Senhora! Porque naquela época eu era a única menina num ambiente onde tinha os irmãos de minha mãe, as irmãs, meu avô. Então eu era uma moreninha assim, muito assim, sabe, tímida, recatadinha e tudo, mas eu estava ali lendo, escrevendo. Eu fui para a escola com 6 anos, sabia ler e escrever. Então a palavra para mim sempre foi magnífica. Meu pai contava muita história, meu pai era semi-analfabeto. Minha mãe também, que naquela época não tinha essas possibilidades de estudo. Meu pai contava muita história, mas minha mãe nos corrigia na fala. Quando fosse falar, nós vamos, nós vai, não, nós vamos. Como foi? Assim, sabe? Eles eram rígidos, mas eram muito amorosos, muito cuidadosos. Meus pais eram pessoas maravilhosas. E então eu fui estudando, lendo e tal. Aos 7 anos, 8 anos, eu saí da escola e meu pai botou a gente na roça. Tirou da cidade e levou para a roça. Aí eu não tinha o que ler. Li as coisas que já tinha, assim, antigas e tal, e foi me faltando o que ler. Eu escrevia sobre as matas, escrevia sobre as flores, fazia riscos das folhas lindas que eu via. Minha mãe mostrava muito a natureza, gente. Minha mãe mostrava os gravatás, e aquilo para mim era motivo de palavras. Sabe, de escrever sobre, muito difícil isso. E ali eu passei a adolescência, entrei a idade da juventude. Aí foi quando meu pai vendeu a roça e nós viemos para Itabuna. Eu comecei a estudar na 4ª série para poder tirar a minha licença, como é que chama, ter direito ao meu... Como é? Magistério? Não. E depois ir estudar no SISO. Ter o documento para ir estudar no SISO. Ali eu fui estudando, conheci o professor Josué Brandão, porque eu ganhei uma poesia, ganhei
um título, né, uma vez, e o professor Josué Brandão foi me conhecer, e eu não queria conhecê-lo. Eu então fui ficando e tal, terminei, fui estudando, casei e fui estudando e fui para a faculdade, passei no vestibular, nunca perdi um ano. E na faculdade foi que foi mais difícil, né? Que depois logo eu passei a ser mãe, cuidar mãe de família, dona de casa e tal. Mas o professor Josué Brandão foi quem me orientou a fazer letras. Ele, quando eu falava que queria estudos sociais, ele, não, você vai fazer letras. Porque você tem o dom de escrever, você sabe, você gosta de línguas e tudo. E eu não sabia de nada disso, né? Porque logo depois meu pai foi embora de casa e eu fiquei ali cuidando de todos, da minha família. Nós éramos 4 mulheres e eu estudando, lendo muito. As pessoas me traziam livros e eu, sabe, lia a obra de Jorge Amado quase inteira. E assim foi. E ele nos trouxe até aqui, essa mulher comprometida com essa categoria. Nós nos conhecemos também na movimentação sindical, lutando pelos direitos dos professores. Nunca deixou de escrever literatura, nunca deixou de ser uma professora comprometida e também agora uma pessoa que está se dedicando à causa da educação ambiental através de estudos científicos e acadêmicos. Mas antes disso, vamos dar uma passadinha por sua obra como um todo. Eu separei, tive cuidado de trazer a foto de alguns dos livros, das suas participações e coletâneas, antologias. E aí nós vamos comentar uma por uma. Coloca as fotos pra gente, Cássio, por favor. Parem as máquinas. Crônicas, contos da antologia Selo of Flip. Eu acho que foi a primeira antologia desta série. Eu já estou, acho que no 9º ou 10º da antologia. Eu não gosto muito de escrever poesia, não gosto de mostrar poesia. Eu não sei, porque eu acho poesia muito profunda, muito assim. E apesar de eu ser tão amorosa com a vida, eu tenho dificuldade de escrever poesia, de colocar, mas de vez em quando eu escrevo alguma coisinha. Então eu só tenho poesia em duas antologias, o resto é crônica e contos. Então vamos passear por essa obra, vamos ver a próxima? Cartas para o Futuro, olha só. Cartas para o Futuro. Eu estava com a minha filha, acompanhando ela no hospital, que ela partiu, e eu não pude escrever mais. Escrevi só um texto, Cartas para o Futuro, que eu escrevo à geração das minhas netas. E aí eu recomendo algumas coisas interessantes que a gente tem, que a criança precisa saber e tal, e foi. Só um livro. Só um conto. Só um conto. Eu tenho certeza que com a sua sensibilidade, foi só uma crônica. Recomendo muito essa leitura. Vamos pro próximo. Segunda antologia do Clube do Poeta do Sul da Bahia. Aí tem um textinho bonitinho, uma poesia. É um poeminha bonitinho da segunda antologia. Que Sônia Marum, né? Sônia Amorim me convidou. Bacana. Então veja só, Efigênia em prosa e verso. Vamos ver mais um. Passando para vocês a obra de Efigênia em prosa e verso. Assim, é um título da antologia Selo of Flip. Nordestes é o título, né? E aí eu fiz uma crônica e um conto. O conto fala da Lagoa Encantada, né, na nossa região. E a crônica eu falo da nossa língua, das nossas línguas nordestinas. E eu digo que assim, é lindo demais você ouvir um nordestino, porque nós não falamos assim, mas eles lá, acho que é da Paraíba, do Recife, lá de Pernambuco, falar oilho, ailho. É lindo, eu escrevi isso assim, sabe? É lindo demais. E também tem assim, a entonação das vogais, né? Eu disse que não se resume apenas no D e no T, que a gente já sabe. Que a fala do nordestino lá dessa área, eles têm uma forma nas letras, em todas as letras, uma forma de falar muito particular do nordestino. E essa é uma riqueza, né? Eu digo que Ouça é o Barramalho, e Lenine, e o próprio presidente Lula. Não é verdade.
bala de nordestino, com aquelas coisas lindas que parecem uma coisa, um bordado, um rococó. Uma musicalidade, É uma musicalidade incrível. Como é que faz para adquirir essas obras? Elas são à venda? Elas foram coletâneas naquele momento e não estão mais em catálogo? Como é que faz? Não, eu creio que só mesmo eles. Só lá pelo... Porque eles mandam um título de cada e pronto. Então vocês podem procurar o selo Off Flip. Dois Fs, Off Flip. Selo Off Flip. Vocês podem encontrar esses textos de Efigênia e a antologia do Clube do Poeta na editora Via Literário. Sim. Vamos pro próximo. Mais um Off Flip. Esse é mais um prêmio Off Flip. Crônica, né? Crônica e conto. Geralmente são 2 livros, um de crônica e um de conto. Eu mando todas as que eu mandei emplacou. Oh, coisa boa. Emplacaram, todas. Tá vendo? É escritora aqui da nossa terra, repercutindo nacionalmente e internacionalmente, porque a Flip é a Festa Literária Internacional de Paraty. De Paraty. Então é do Brasil para o mundo. Aí eu tive 2 vezes lá e tive a oportunidade de estar circulando, porque aí Paraty vira a capital mundial da literatura e de repente você está passando do lado de Prêmio Nobel de Literatura. Eu estava lá recentemente, em 2022, inclusive, dessa data, com a Anne Ernaux, que tinha acabado de ganhar Nobel de Literatura e estava sentado na praça conversando com a gente. E aí nós temos a Efigênia figurando também nas obras da Festa Literária Internacional de Paraty. Vamos ver mais imagem. Aí vamos chegar no livro do trabalho, de momento, né? E nas discussões que nós queremos fazer aqui de forma mais aprofundada. Leitura do Estado do Mundo. Efigênia Oliveira, conta pra gente qual é a principal mensagem que está aí e quais são os processos que você começou a mobilizar para levar essa leitura para a escola. Rafael, este é o meu 5º título, meu 5º livro solo, né? E este livro foi construído na época que eu era professora. Assim, esse livro tem uns 30 anos de construção, porque eu sempre me preocupei muito com a situação do mundo. Eu amo a natureza, não tem um dia que eu às vezes eu choro, sabe, de sentir a natureza tão linda, tudo assim, as nuvens voando, uma se sobrepondo à outra, as coisas mais lindas é a natureza e o homem não tem cuidado com a natureza. Nós estamos assim numa situação que parece que não tem mais retorno, porque a água está acabando, a água toda suja. No ano de 1800 nós éramos 1 bilhão de habitantes. E agora nós somos, 223 anos depois, nós somos quase 9 bilhões de habitantes. Isso significa que é água para tudo, inclusive para os nossos dejetos, não é? E este livro veio assim, porque quando eu me formei, eu dizia, gente, eu preciso falar de uma coisa interessante para os alunos, que sirva para eles na vida, que seja bom, que eles cuidem do seu papel social. Eu sou professora de literatura, de português e de redação, né? E aí eu comecei a fazer cursos em 97. A professora Maria Luzia deu um curso sobre educação ambiental. A diretora da escola perguntou se alguém queria. As outras, não quero. Digo, eu quero. Ela disse que é qualquer disciplina. Eu disse, então eu quero. Aí fui fazer. Logo me abriu, sabe, a visão, tudo para o que eu tinha que fazer. No ano 2000, eu creio, eu fui fazer especialização em literaturas comparadas. Eu sou da primeira turma de literaturas comparadas. E eu, para estudar, eu tinha que ir para a UESC. E quando eu cheguei lá uma vez, tinha uma pilha de livros interessantes, lindos, inclusive o relatório Brandt lá, livros de Fritjof Capra, de pessoas, porque tinha alguém estudando para fazer o concurso, eu creio, sobre o meio ambiente, né? E então aquilo me discerniu o que é meio ambiente e o que é você poder cuidar do meio ambiente com a educação ambiental, sabe? Pela educação ambiental. Hoje nós falamos muito de sustentabilidade, mas a educação ambiental é o único protocolo que leva à sustentabilidade. E a educação ambiental, ela antecede a sustentabilidade.
Isso tem que vir da escola, gente, porque toda criança, todo ser humano é formado pela escola. Tem uns que seguem, outros não seguem, mas eles já passaram pela escola. Só as pessoas que moram em locais muito remotos é que elas não vão à escola. Mas até lá, nas escolas dos lugares remotos, tem que ter educação ambiental na escola para o aluno saber, e os professores têm que trabalhar, porque hoje nós trabalhamos muito ainda com o Dia do Meio Ambiente. Naquele dia nós fazemos festas na escola, é uma coisa muito pontual, mas esse mês de abril mesmo, é um mês que eu chamo de abril notável. Nós temos no Brasil, nós temos o Dia do Livro, o Dia do Indígena, o Dia de Tiradentes, o descobrimento do Brasil, e o dia 22, que é o descobrimento do Brasil, é o Dia da Terra, né? E nós não falamos disso. Então eu comecei a sonhar e pesquisar, e isso não me foi difícil, eu fazer essas adaptações e tal, para a minha disciplina. E aí comecei a trabalhar, porque as pessoas pensam que é só trabalho de campo, mas eu fazia trabalho de campo também, inclusive ganhei um prêmio em Brasília, o prêmio Aprender e Ensinar, da Fundação Banco do Brasil, revista Fórum, em 2010. Eles mandaram buscar a gente nas suas localidades, nós fomos 50 professores do Brasil reunidos em Brasília. Eles mandaram as passagens, nos abrigaram lá, nos hospedaram em quartos magníficos, jantares e passeios de tudo, e palestras. E um justo reconhecimento a quem dedica uma vida ao trabalho de formação. Efigênia, nas diferentes fases, nós vamos encontrar perfis diferentes de estudantes e receptividades diferentes também. Então nós vamos ter um menino pequeno mais receptivo, porque a família acompanha mais de perto. Mas chegando no ensino médio, as demandas dessa sociedade, tão difícil. O ensino médio é um período, inclusive, de maior evasão escolar. A gente sabe que é desafiador. O estudante tem que trabalhar muitas vezes porque a necessidade se impõe. É também um momento de outras descobertas e outros atrativos, e a gente tem dificuldade de acessar esse aluno. Como fazer, e o seu livro traz muito isso, como tornar essa discussão de educação ambiental envolvente para esse estudante e para despertar nele a consciência de que é uma missão de todos nós. Rafael, eu creio que, se for aplicado a educação ambiental, o estudante terá mais oportunidades de conhecer mais coisas, de se evoluir, de evoluir sua mentalidade, não é? E abarcar essa consciência que nós precisamos formar um cidadão consciente, um consumidor consciente, uma pessoa que vai para o trabalho de forma consciente. Eu creio que, se a escola tivesse feito isso há 30 anos, quando veio 33 anos, em 92 teve a ECO 92, se a escola tivesse seguido as recomendações da ECO 92, nós estaríamos com uma sociedade, uma população muito mais humana e muito mais consciente dos seus deveres e direitos. Quais são os direitos e seus deveres? Deveres também. Efigênia, outra discussão grave para o momento é a que se diz respeito ao negacionismo. Nós temos correntes que negam a ciência. Sim. E correntes que têm negado também a própria existência do aquecimento global, mesmo Sim. com os dados históricos de aquecimento Sim. cada vez maior. Como é que luta contra isso? É uma preocupação muito grande. Por isso, a escola tem que abarcar como um todo, todas as disciplinas, ter um manual que leve o professor a... Só um minutinho, Cássio, que ela tá falando e a câmera tá focada em mim. Marca aí, então, eu vou refazer a pergunta. Quando eu pergunto, aí você fecha em mim, como tava, aí eu pergunto, você fecha nela. Que ela falou muito e ficou eu parado assim, ó. Sim. Efigênia, um desafio muito grande é lidar com correntes que
defendem um certo negacionismo da ciência, negam, por exemplo, o próprio aquecimento global como uma catástrofe iminente, né, na sociedade. Com que ferramentas nós, educadores, podemos contar para lutar contra esse discurso que muitas vezes é de interesses políticos e empresariais, por exemplo, do campo das indústrias petrolíferas ou outras tantas? É uma luta muito difícil para o educador. Como é que você nos ajuda, nos auxilia nessa empreitada? Justamente isso, Rafael, porque os estudantes, eles precisam ter essa consciência, ter acesso a essa consciência. Nós precisamos fazer, construir um laço muito forte, levar aos estudantes, se os estudantes levaram à sociedade, a consciência ambiental. Dizer para esse estudante, cada professor na sua disciplina, não apenas o professor de geografia, não apenas o professor de ciências, mas os professores de português, os professores de filosofia, professor de sociologia, todo mundo na sua disciplina, tirar um dia na semana para debater esse assunto, não é? Porque nós temos muita coisa para o aluno conhecer nessa área. E se a gente formar essa sociedade assim, formar a escola tiver essa exposição, tiver essa vontade, não é? Nós certamente o negacionismo não ficará da forma que está, porque o negacionismo está muito forte. Depois de tantos séculos, o homem viajando com a bússola, o mundo inteiro com a bússola voltada para a Terra redonda. E aí vem alguém e fala que a Terra é plana. E como é? Vai modificar todas as bússolas? Vai modificar as viagens marítimas, as aéreas, as terrestres? É difícil, né? E aí tudo isso em nome de uma construção que a gente sabe que tem a ver com projetos políticos e projetos empresariais. Efigênio, nós estamos chegando aí no quadrante final da nossa conversa. Esses 30 escassos minutos passam assim numa ligeireza, e a conversa boa, ela vai, né, nos envolvendo. Vamos pensar na formação dos professores. Você, do alto da sua experiência, pesquisadora, professora de tanto tempo, do movimento sindical, como é que você está vendo a formação dos professores para lidar com os desafios desses novos tempos? Inteligência artificial, novas tecnologias, outro perfil de estudante, outros modos de acesso ao conhecimento, o lugar da escola, o lugar do professor. Como é que você está vendo esse cenário? Rafael, eu creio que nós temos muito trabalho à frente, porque temos uma coleção de resíduos sólidos muito grande que as pessoas não estão dando conta nunca, e nós precisamos trabalhar muito sobre isso, não é? Mais um pouquinho o microfone. Nós precisamos trabalhar muito com isso, nós precisamos... A formação dos professores, meu livro é uma formação de professores. Eu estou colocando ele à disposição, depois do que eu trabalhei, foi testado por mim muito tempo, sabe, ali testando com os alunos. Nós temos termos na sociedade, termos ambientais que a sociedade não conhece, os professores não conhecem, precisa ser esclarecido, levado ao conhecimento. É uma nova sociedade, essa sociedade da IA, não é? Essa sociedade de tantas coisas que têm acontecido, porque a consciência vai ficando engessada naquilo que é só, não pode, não é assim, tal, mas não diz como fazer. O meu livro está aí para a formação de professores. Maravilha. Você pode acessar o livro de Efigênia pela editora Via Literário. E para chegar mais próximo de você, Efigênia, redes sociais, como é que faz? O meu WhatsApp. E o Instagram? O Instagram e o meu Facebook. E no Instagram, acha como lá? Digito como? Efigênia Escritora. Pronto, olha só, gente, fácil de acessar. Efigênia Escritora. Lá você vai encontrar todas as obras de Efigênia Oliveira. Você vai encontrar especialmente esse novo livro. Neste novo livro você vai acessar com ela, poder comprar o exemplar com ela, poder ter um exemplar autografado,
convidar essa escritora e professora para palestras, conferências, rodas de conversa com os estudantes. Rodas de conversa. Você que é gestor escolar, seja municipal, estadual ou da rede particular, convidá-la também para esses espaços, porque é uma larga experiência, é uma obra densa, são vários livros, tanto de participações quanto livros autorais, que vão trazer para vocês espaços de criatividade, de problematização e de formação consciente e crítica. Efigênia, querida, queria que você deixasse aqui uma mensagem do ponto de vista da sua trajetória como educadora e da educação ambiental para quem nos assiste. Para a gente dar um até breve e você retornar aqui com novos projetos para próximas entrevistas. Olha, Rafael, é preciso que os diretores de escola, todos eles possam ter acesso a essa obra para distribuir com seus professores. O que eu digo é o seguinte: se nós tivéssemos seguido os conselhos da ECO 92, nós teríamos uma sociedade muito mais humana, não existiria tanto crime da forma que está havendo, nós teríamos gestores políticos muito melhores, porque as cidades é que compõem, os municípios é que compõem uma nação. E os municípios estão sendo, assim, a forma de gestão precisa ser modernizada pelo aspecto ambientalista. A educação ambiental, ele é um tema interdisciplinar. Não é? Marina Silva já faz interdisciplinaridade com 15 ministérios, entendeu? Então, é um tema interdisciplinar. E é um tema bom de se trabalhar. Nós precisamos dar as mãos, dar os braços, todo mundo junto para cuidar do meio ambiente. E é com esse apelo, com esse chamado fundamental e existencial, civilizatório, que nós vamos concluir esse programa, que vai reverberar, eu tenho certeza, nas casas e nas consciências de cada pessoa que assistir e quiser estar mais próximo da professora Efigênia Oliveira e de sua obra. Naquela Mesa Entrevistas vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. E você já sabe, ele é sempre feito especialmente para você.